Oi, eu sou a Anne do canal Achimitria e hoje eu vim contar para vocês todos os aplicativos que eu uso ou já usei tanto para escrever os meus livros quanto para publicar os meus livros, tá bom? Então vamos lá! Eu tenho 4 aplicativos que eu uso ou já usei durante minha trajetória para poder estruturar e escrever os meus livros. O primeiro deles é o Google Docs. Eu já usei ele para estruturar minhas histórias, porque tem aquela ferramenta de criar guias e tudo. Eu estou usando, inclusive, para poder estruturar histórias. E eu uso ele mais para isso mesmo. Eu ainda utilizo ele para poder dar estrutura, para poder colocar as coisas dos meus personagens, do meu enredo, separar tudo bonitinho para poder navegar entre as guias com facilidade. E é uma coisa mais livre, uma coisa que não tenho que preencher, né? Que eu vou citar em outros aplicativos. É muito tranquilo, fácil de usar e tem aquela pegada do Word, né? Caso a pessoa não saiba mexer em Word, é uma boa forma de você começar pelo Docs, que ele é mais simples de mexer. Então você pode se acostumar com uma ferramenta mais simples para depois você migrar para o Word, que é melhor nos termos de uma formatação. O segundo aplicativo que eu já usei é o Novelist. Ele tem tanto aplicativo como em website. Então você consegue usar tanto no telefone quanto no computador. Ele tem um sistema de nuvem onde você pode empurrar as histórias que você está escrevendo e depois logar com a mesma conta e puxar. Por exemplo, você vai e faz uma história e aí você quer mexer dela em outro aplicativo, não tem como, ela fica salva naquele dispositivo móvel. Então você tem que empurrar para a nuvem, só que ele empurra para a nuvem como uma forma de backup, ou seja, você pode puxar ele no seu telefone, sim, mas a alteração que você fizer no seu telefone não vai casar com a alteração que você fez no outro aplicativo móvel, por exemplo, no seu computador. Então é mais como backup, certo? Então, se você for escrever um livro usando o Novelist, você tem que ter em mente que você vai ter que usar aquele dispositivo móvel. Então você vai ter que ficar fazendo isso e vai te dar um trabalho danado. O Novelist, ele é bom para você tanto escrever cenas, escrever os capítulos, quanto para você desenvolver os personagens e as localidades, né? Ele tem um sistema de metadados, então quando você cria um personagem, por exemplo, ele dá várias coisas que você pode preencher dentro da ficha do personagem. Nome, sobrenome, data de nascimento, uma música, um carro, se ele tem veículo, né? Se ele trabalha com alguma coisa, satisfação profissional, enfim, um monte de coisas. Então ele é muito bom caso você ainda não saiba criar seus próprios personagens ou precisa de auxílio ou goste de usar essa técnica, né, de preencher algumas coisas sobre o personagem, então você já saber onde tá na hora de você querer olhar, querer consultar, né? Então ele é muito bom. Eu não considero ele um dos melhores, mas ele é muito bom, ele é simples de usar, ele é tranquilo. Então é um aplicativo que eu já usei muito. O terceiro aplicativo que eu já usei, no caso eu uso ainda, que é o Fortelling. O Fortelling, ele não tem uma versão web editável. Então você tem que usar ele como aplicativo no telefone mesmo, porque na web, para computador e tal, ele é pago, tá? Só assim. Porque o que acontece? Você vai fazendo tudo pelo telefone, tudo pelo telefone, e você pode consultar pela web, mas você não pode fazer nenhuma alteração, não pode adicionar nada pelo computador, pela web, que é onde eu gosto mais de escrever, no computador. Para mim é melhor do que pelo telefone. Então, assim, ele é um aplicativo muito bom, porque ele tem mais ferramentas do que o Novelist. Ele tem a mesma coisa que o Novelist tem de metadados de alguma coisa. Por exemplo, se você for criar um personagem ou um lugar, ele vai dar lá as coisas, as perguntas que você pode preencher. Localidade, bioma, espécies, enfim. Mas ele tem bem mais. Ele tem um sistema de ordem cronológica que você pode fazer como uma historinha, sabe? Uma ordem dos fatos, com toda a sua história, conto de algum lugar, de algum reino, por exemplo, se você escreve fantasia medieval. E ele também tem dashboard, se eu não me engano. Que é tipo aqueles negócios que os detetives fazem, de colocar foto, e aí liga com um, e aí liga com o outro, aí põe ali um papelzinho de bilhete para dar uma observação, então tem isso também. E é muito legal, porque você pode pegar e colocar 2 personagens, ligar eles, escrever ali qual que é o relacionamento deles, se é amoroso, se é de amizade, se é de paternidade. E aí descrever nesse quadradinho entre os dois, nessa linhazinha, qual é o sentimento de X sobre Y e o sentimento de Y sobre X. Então é muito legal porque você consegue estruturar isso e tal, principalmente se você quiser escrever uma história assim mais policial.
É bem legal, bem interessante. Eu recomendo o Fortelling para estruturar a história de vocês, tá bom? Para vocês terem como uma ajuda, um guia ali, alguma coisa na hora de estruturar a sua história. É muito legal. Só que ele tem muita ferramenta. Se você está começando agora, é melhor você usar o Novelist porque ele tem menos ferramentas, ele é mais simples de você usar. Mas o Fortelling, ele é melhor porque ele te dá mais opções, ele tem mais ferramentas. Então, se você quiser estruturar um universo mesmo, o Fortelling, ele é melhor, tá bom? E o último aplicativo que eu utilizo para escrever é o Word. Eu acho ele muito bom. Eu posso até mostrar depois, talvez algum dia, como que eu faço para estruturar os meus livros no Word. Eu coloco a capa, é opcional, tá? O sumário. Eu gosto muito do Word, porque eu coloco também lá, eu separo tudo bonitinho por títulos e tal, o que é prólogo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Então é muito legal porque eu consigo me achar melhor e eu acho que o design no Word para escrever do seu livrinho fica mais bonitinho se você escrever isso em outro lugar. Então a formatação dele é bem melhor. E eu não consigo escrever em lugares onde eu não consigo deixar organizado a minha escrita. Isso é uma coisa que me dá um nervoso tremendo. Então, por exemplo, se eu vou escrever num lugar e aí fica tudo desorganizado no corpo do texto, eu não consigo aplicar negrito como eu quero e o texto fica todo esquisito, eu já não gosto, já me dá muito nervoso e eu pego a vontade de escrever. Eu posso gostar da história, mas eu pego a vontade de escrever. E no Word, eu queria que as coluninhas fiquem direitinho, igual um livro mesmo. Então eu amo muito o Word, eu recomendo muito o Word e o Fortelling dessas duas ferramentas. Para os iniciantes, eu recomendo o Docs e o Novelist, porque eles são mais simples de mexer. Mas caso você já tenha familiaridade e tudo, o Fortelling e o Word é o melhor, tá? Onde eu publico as minhas histórias em plataformas digitais, né? Para você que está começando ou para você que quer começar a ganhar público antes de publicar um livro, ter um lugar disponibilizando a sua história para poder receber comentários, feedbacks, seguidores e tudo. Então, eu usava muito o Spirit, porque eu comecei com fanfic. Então eu usava muito Spirit fanfics, agora eu não uso mais, eu acho que a plataforma deu uma decaída. Tem gente que usa ela ainda, entendeu? Eu não sei dizer, ela deu uma decaída porque, por exemplo, ela não é tão intuitiva, entendeu? Então, se eu fosse recomendar para vocês um lugar para publicar os livros e onde eu publico, é no Wattpad. O Wattpad ele tem ferramentas melhores para você estruturar um livro, publicar e tal. Eu usava o Spirit porque o Spirit ele tinha um alcance muito bom. Então eu ganhava muitos favoritos, eu ganhava muitos leitores facilmente. Agora eu não sei mais como tá, mas eu saí justamente porque os livros pararam de ter tanto alcance quanto antes. E o Wattpad, você vai ganhar mais alcance no Wattpad se você fizer marketing do seu livro, entendeu? Escrever ele em concursos dentro da plataforma, que a plataforma lhe dá anualmente concursos para você fazer, então isso traz leitores, se você conseguir participar desses eventos, né? E você pode também fazer o seu próprio marketing por fora. Leia o meu livro aí, tá na plataforma tal e tudo, tá aqui o link e tal. É um bom lugar para você começar, para você criar público, para você receber feedbacks e estruturar tudo bonitinho, uma coisa mais intuitiva. Então, assim, eu recomendo que comecem, eu recomendo bastante o Wattpad. Esses aplicativos, tanto para estruturar a sua escrita quanto para publicar o seu livro, não são os únicos que existem, são os que eu utilizo. Mas tem muitos outros. Eu vejo gente falando de vários outros, tanto a Amazon para publicar livro, quanto acho que é a O3, se não me engano, alguma coisa do tipo. Enfim, existem outras plataformas além dessas que eu tô falando pra vocês, que vocês podem escrever e estruturar o seu livro e vocês podem publicar os seus livros. Eu tô falando o que eu uso e o que eu recomendo, que eu acho melhor e mais intuitivo, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Curtem, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal para receber outros vídeos aqui. E um beijo e até a próxima!